Olá, muito boa tarde. O conflito no Médio Oriente é infelizmente uma situação antiga, mas conheceu nos últimos tempos uma escalada invulgar de violência e sofrimento que vitima sempre os mesmos civis que vivem à mercê de um conflito político que os transcende. Temos entre nós o Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura, que conhece bem estes territórios e também a sua história. Boa tarde, Padre João. Hoje não para olhar a liturgia, mas esta situação concreta já por ali passou inúmeras vezes, seja em viagens de estudo e de conhecimento, seja também na sua própria formação bíblica que ali teve. E estamos a falar de um conflito que quase todos nós nos habituámos a ver desde sempre. Ora, então, boa tarde e infelizmente não venho cá por aquilo que habitualmente faço e gosto de fazer aqui neste espaço. Venho por uma circunstância que não nos traz nenhum prazer comentar, mas que também creio que dentro da ajuda que posso dar, isso trará talvez algum benefício aos nossos ouvintes para constituir alguns critérios sempre, naturalmente, melhor dizendo, nem sempre totalmente consistentes, mas alguns critérios que ajudem a ler estes tempos difíceis que estamos a viver. Bem, como acaba de dizer, estes territórios têm uma longa história, milenar, não apenas secular, milenar de conflitos latentes. E então, a faixa costeira, e quem os nossos ouvintes usarem o mapa poderão aperceber-se disso, foi ao longo da história um espaço de permanente intercâmbio cultural, mas também bélico, entre os diferentes povos e os habitantes locais. No geral, podemos dizer que todos os grandes impérios da antiguidade da zona passaram por ali a caminho do Egito, que era a outra alternativa fonte de água que sobrepunha a Mesopotâmia. E o Egito também sempre por ali passou para alcançar a outra fonte de água, porque são os dois grandes berços das civilizações antigas e, naturalmente, também berços das nossas civilizações, que durante séculos, milénios, têm mediado toda a história desta região. A partir do século XII a.C., esta região, a faixa costeira, ou a chamada Via Maris, foi tomada por povos que vinham de fora, são migrantes também eles, chamados os filisteus. Os palestinos são, teoricamente falando, porque eu não sei quantos é que haverá nessa condição, mas teoricamente falando são os descendentes dos filisteus. E o seu nome foi implementado pelo Império Romano em 135 ao tempo do Imperador Adriano, que mudou o nome àquilo que era a Judeia, a tradicional nomenclatura que nós ainda temos nos Evangelhos e nos textos do Novo Testamento, ou então a antiga nomenclatura, que era a Chelé Síria, ou seja, a Síria de baixo, a Alta Síria e a Baixa Síria. E mudou isso para Palestina, exatamente por causa de habitarem aquilo que era considerado descendentes dos filisteus. Bem, nós temos aqui marcos históricos que ajudam um bocadinho a definir os contornos populacionais da zona. Mas depois há muitos acontecimentos históricos que enfeitam, que adornam este... E eu destacaria apenas dois. O primeiro é ao tempo de Alexandre Magno. Alexandre Magno, quando em 133, descendo da Macedónia, pela via costeira, conquistou a cidade de Tiro, e não é por acaso que a cidade de Tiro é o limite do atual Líbano. Fica ali a 8, 9 quilómetros da fronteira Israel-Líbano. E aí demorou 7 meses para conquistar a cidade. E ao chegar a Gaza, a caminho do Egito, onde iria criar a cidade de Alexandria, ou viria a criar a cidade de Alexandria, Alexandre Magno procurou conquistar Gaza e demorou
3 meses para conquistar Gaza. Isso já é significativo de tudo quanto ali se tinha acumulado ao longo destes séculos. Os reis, chamados Macabeus, descendentes da família Macabeus, procuraram encurralar ali para Gaza todos os habitantes ali da zona costeira para eles terem acesso ao mar, como já tinha feito David e Salomão e outros reis. Nem sempre o conseguiram, mas já tinham feito isso. Portanto, Gaza foi assim uma espécie de refúgio de povos sem pátria que ali se foram acumulando. Esta situação não se agravou tanto, porque a partir do século, a partir de 636, os árabes conquistaram toda a região, como sabemos, e ali governaram numa espécie de conluio perante a conversão destes povos ao islamismo. Por essa altura, e após a ocupação também romana, dá-se uma grande dispersão do chamado povo judeu. Sim, daqueles territórios. É verdade. A diáspora judaica começa principalmente, torna-se significativa. Já tinha havido as diásporas antigas, quer no Egito, quer na Babilónia, quer na antiga Assíria, Nínive. Isso está muito comentado no Antigo Testamento, não é? No Antigo Testamento, naturalmente, nós temos N textos sobre isso. Mas a nova diáspora começa com a nova diáspora, a diáspora na sequência da compreensão e importante para conhecer a evolução quer do Novo Testamento, quer do judaísmo, começa com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, em que os judeus tiveram dificuldades em afirmar-se, principalmente aquilo que eram as autoridades tradicionais do judaísmo. Muitas foram extintas e outras refugiaram-se na zona costeira, designadamente numa pequena cidade chamada Jamnia, onde reformularam toda a vivência judaica, descentralizando o judaísmo do templo e concentrando-o na Torá. Mas a grande diáspora começa exatamente com o imperador Adriano, quando em 132 enfrenta a revolta conhecida como a revolta de Bar Kokhba. Com o aniquilamento desta revolta judaica, Adriano proibiu os judeus de viverem na Palestina. E começou então a grande diáspora, que vai depois preencher um bocadinho o mundo ocidental que nós conhecemos muito bem. Portanto, há como uma espécie de vazio da população local nesta área durante vários séculos. Até que já no século XX aparece o Estado de Israel. Aparece um bocadinho antes, que é com a conquista otomana, em 1517, e a extensão do Império Otomano, que vai desde Istambul, toda a zona oriental até ao Egito. Aí, naturalmente, a vivência judaica era mais difícil. Mas também devemos dizer isto, enfim, eu não sou historiador nem geógrafo, que a população local era relativamente escassa. Como é que começou a existir população local, população judaica mais intensa? Começou a existir nos finais do século XIX com o movimento sionista. O regresso a Sião, o regresso à terra, em busca de uma identidade e, consequentemente, em busca de um lar. Isso tornou-se ainda mais intenso quando, na Europa Central, houve muitos movimentos anti-judaicos que forçaram os judeus. Até que em 1917, e esta é uma data importante, o representante do governo, os representantes do governo inglês fizeram uma declaração chamada Declaração de Balfour, em que Balfour era creio que o ministro dos negócios estrangeiros do governo inglês da altura, prometeu aos judeus criar um lar, criar um espaço para eles poderem ter aí uma identidade. Esta esperança foi depois sendo aumentada e enriquecida com a estruturação de todo o movimento sionista, do Congresso Sionista, das associações, que ajudaram muitos judeus, migrantes nestes países, a irem para, ou residentes nesses países, a irem para lá, e isso foi engrossando até que a população judaica aumentou imenso em todo este território. E aí começam logo as tensões. E aí começam as disputas
as zaragatas entre os habitantes residentes e os que chegam. Tudo se agrava quando, em 1947, a Sociedade das Nações, na sequência que melhor dizendo, antes a Sociedade das Nações tinha entregue a gestão deste território aos ingleses, o chamado Mandato Britânico, em 1947, que é a data importante, as Nações Unidas decidem estabelecer uma conferência a divisão do território em diferentes partes. E a decisão já tomada nos finais de 47 e implementada em 1948, define então a criação de 2 Estados, um Estado para os árabes, que é aquilo que ainda hoje nós chamamos a Cisjordânia, e um Estado para os judeus, que é aquilo que hoje mais ou menos, ao consultarem o mapa e pedirem as fronteiras dessa altura, está lá definida, com uma entidade internacional a gerir Jerusalém, porque não foi objeto de entendimento. Essa declaração, ou esse compromisso assumido pelas Nações Unidas, foi imediatamente rejeitado pelos países árabes. Os países árabes circundantes, porque isso significava perder terra para os locais. Há logo um conflito armado por essa E logo altura. estabeleceu-se o conflito armado que os judeus ganharam e em 48 implementaram o Estado. E, naturalmente, com o êxodo decorrente da Segunda Guerra Mundial, a população judaica aumentou enormemente e conseguiu, apesar de ser menor, vencer estas potências. O que as Nações Unidas conseguiram não foi um acordo, foi apenas um armistício que veio a ser depois alterado com a chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967, e depois a Guerra do Yom Kippur, em que Israel alargou muito as suas fronteiras, ocupando a tal Cisjordânia, que era gerida pela Jordânia, que veio a renunciar mais tarde a esses territórios, exatamente pela problemática de que decorria de toda esta situação. E é importante perceber que a migração palestina, ou dos locais dos palestinos, foi enorme para a Jordânia. Pelo que em 1972, o próprio rei Hussein da Jordânia, o pai do atual rei, se viu forçado a pôr em ordem os seus habitantes, expulsando uma multidão enorme de refugiados palestinos que, entretanto, tinham revoltado contra a prática política da Jordânia e expulsou-os para o Líbano. É o chamado Setembro Negro, em que muitos morreram e outros foram para o Líbano e aí ficaram encurralados, até aos acordos que mais tarde Yasser Arafat, como representante dos palestinos, assinou sobre a égide dos Estados Unidos e das Nações Unidas com o Estado de Israel para encontrarem uma solução. E são estes grupos, um a norte, aquela faixa de Gaza, que depois dão este terreno fértil a estes grupos mais extremistas. Estes acordos nunca foram aceitos por todos. Foram aceitos pela parte da Fatah, que hoje está presente no que poderemos chamar a autoridade palestiniana, num governo que também tem pouca incidência e não é muito capaz de tomar decisões, porque também eles estão reféns destes grupos. E ressurgiram, entretanto, movimentos extremistas, fundamentalistas em termos religiosos e terroristas em termos de ação, que é o Hamas, criado em 1987. Prisioneiro de organizações ditas filantrópicas, mas que mais não são do que organizações que pretendem manipular esta gente necessitada, fornecendo-lhes, enfim, um mínimo de assistência para depois as poderem manipular a seu belo prazer. E essa é a parte que hoje decorre deste movimento do Hamas, fundado em 1987, que até parece ter sido, ao princípio, bem aceito por Israel, porque era uma forma de dividir,
que vem mais tarde a cortar os vínculos com a autoridade palestiniana, a romper e a expulsar os representantes da autoridade palestiniana do Mahmoud Abbas, o presidente, tem sido sucessivamente eleito, e por eleições em 2007, apossam-se de Gaza e instauram este regime que nós temos hoje, sempre num crescendo que eu classifico assim. Por um lado, parasitismo para os locais, fornecendo-lhes o mínimo para eles poderem continuar a fazer a arte da guerra. E, por outro lado, oferecendo a Israel um bom argumento para não fazer nada. Portanto, aqui não há um culpado, há dois. Só que uns querem a guerra e outros nada fazem para ter a paz. E isso é que é o drama destes povos. Uns só querem a guerra, porque no primeiro dia em que Hamas e Hezbollah não tiverem guerra a fazer, deixam de ter cabimento. Os seus líderes não podem já viver nos belos hotéis e belas vivendas dos países do Golfo. O Irão já não pode exportar a sua satânica presença na região. E esses líderes perdem toda a sua influência. Por outro lado, Israel também não faz nada porque esta situação dividida permite-lhe não fazer nada e continuar. E o mundo ocidental, a Europa, concretamente? O mundo ocidental, primeiro eu acho que há aqui duas coisas que é importante a gente ter presente. No Ocidente há uma espécie de culpabilidade latente em que não falamos claro. E não dizemos, não pomos, como dizia alguém que eu muito estimava, não pomos os guizos ao gato. Ou seja, nós chamamos os bois pelo seu nome. E era preciso distinguir, mas eu digo, paciência, não há da parte dos palestinos a constituição de uma mesa, de um grupo de reflexão que proponha a Israel uma agenda e que a submeta às Nações Unidas para fazer um itinerário de autonomia? Contentam-se com isto, nada a fazer. Estão reféns, portanto. É verdade que Israel não aceitará em primeira, mas aí está o poder das potências, porque Israel tem o beneplácito, em parte, mas também tem a responsabilidade de acompanhar estes compromissos assumidos. Uma agenda sensata que colocaria mais peso, e obrigação a Israel negociar. Exatamente, e que punha isto sobre um itinerário de decência. Eu não posso negociar com um parceiro que o primeiro objetivo que tem é destruir-me, que é o que tem o Hamas, é o que tem o Hezbollah. Esses querem destruir Israel e querem negociar com ele um tratado de paz. Israel não os quer reconhecer e quer ter paz nas suas fronteiras. Aqui alguma coisa não bate certo. Entretanto, a questão da religião, e lembro palavras que disse que a agência Eclésia tem funcionado um bocadinho como capacete. A religião é um tapete para encobrir toda a zona de misérias que está por baixo. Aquelas populações precisavam de ser autonomizadas. Gaza precisa, as pessoas precisam ter projeto, esperança, futuro. Se com todos os donativos com que os Estados ricos do Golfo têm sustentado aquela população, investissem ali em fábricas, instrumentos de desenvolvimento, boa educação, poderia-se ter, aquela gente podia ter outro futuro. Assim, o único futuro que tem é nasceram na guerra e viverem para a guerra. Nasceram a fazer túneis, vão viver dentro dos túneis. Por outro lado, nós temos as Nações Unidas e eu, neste conflito, tenho feito perguntar muitas vezes o que é que as Nações Unidas fazem. Há dias ouvi a notícia, que eu não confirmei, não sei se é verdade, que haveria cerca de 14 mil funcionários das Nações Unidas na faixa de Gaza. Eu pergunto, a função destes funcionários é só estarem ali a fazer de conta, a fazerem subsidiariedades. Não é também para denunciar as situações execrandas que ali se vive? Construir casas. Por baixo das casas, armazéns de armas, bunkers. E por baixo dos armazéns de armas, túneis. Isto é lógico que quando há um combate, é um combate cruel, é um combate indecente. Estes grupos querem fazer a guerra, tudo bem, têm a sua... Mas não metam os civis. E os civis são as crianças e as mulheres, e os homens não estão lá. Não construam as suas casas
as suas instituições civis no meio de barris de pólvora, que quando o barril, a pólvora rebentar, vai atingir a todos, que é o que está a acontecer. Portanto, este assistencialismo dever-se-ia converter em projetos sustentáveis de desenvolvimento. Devia-se converter. E a comunidade internacional devia ser decidida desenvolvimento. Eu cito várias vezes, Singapura passou por uma guerra civil. Acabou a guerra civil, todos se uniram. Hoje é um potentado económico e tecnológico de grande projeção na Ásia. Gaza tem todas as possibilidades, é uma via transversal, tem saída para o mar, tem população muito jovem. Mas a única indústria que ali há, em Gaza, é a indústria de fazer filhos. Parece que não há outra indústria. E com isto se entretém as massas, porque o resto é como o Beirute. Até há uns anos atrás, e hoje não melhorou muito. Nasce na guerra, vive-se para a guerra e morre-se na guerra. Isto não é futuro. Acaba por ser a única saída na ausência de horizonte. Na ausência de horizonte, na ausência de capacidade, na ausência de apetrechamentos humanos, acaba por ser, eu não diria saída, o refúgio. E as Nações Unidas deviam ter definido há muito tempo que Gaza era um barril de pólvora e que era preciso, por um lado, acautelar as investidas, eu diria, desmedidas, os anseios incontroláveis de Israel sobre. Porque Israel até nem tem ambições sobre Gaza. É preciso saber que em 2005, o primeiro-ministro Ariel Sharon, que todos consideravam na altura uma espécie de diabo, deixou Gaza. Entregou, disse, não querem que nós estejamos cá a administrar-vos, muito bem, entendam-se. Evacuou cerca de 11 mil colonos. E o exército deixou. O Egito, o que é que diz? Desde a altura dos acordos, desde a invasão da guerra do Sinai, disse, nós não queremos Gaza. Mas, entretanto, o poder político em Israel também mudou e a sua sensibilidade também se alterou. A Jordânia, o rei atual, cuja esposa até é descendente de família palestiniana, não quer a coisa. Porquê? Exatamente porque não há aqui saída se não houver um envolvimento global de todos que dê horizontes a esta gente, para que Israel não tenha o eterno argumento. Exato. Porque o argumento de Israel é responder às provocações e a estratégia destes grupos é provocarem. Pronto. O que é que nós devemos fazer? Temos muita pena. Vamos continuar a acompanhar e esperar que, ao fim e ao cabo, nasça finalmente um horizonte e uma vontade, ao fim e ao cabo, da comunidade internacional criar um horizonte pacífico para estas pessoas, porque elas são as primeiras a merecê-lo. Padre João Lourenço, muito obrigado. Efetivamente, acho que é os votos que nós podemos fazer. Exato. Estas populações precisam de ser apoiadas, mas não é com armas. Claro. É ajudá-las a ter horizontes de vida. O tempo não nos permite ir mais além, vamos aguardar e continuar a acompanhar esta situação. Ficamos por aqui. Muito bem. Obrigado pela sua atenção. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.